Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita e atualmente estamos seguindo a sequência de capítulos do livro Ceifa de Luz de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, o capítulo 25, intitulado Lei e Vida, e as reflexões foram preparadas pela Daniele, né? Só um spoiler, né? Será que a gente obedece efetivamente o decálogo, a lei que está no decálogo, que é aquela bem curtinha, não matarás? Pois é, daqui a pouquinho a gente segue o raciocínio da Dani, que está imperdível. Mas para por aí o spoiler, tá bom? Se você quiser aprofundar, a gente tem na nossa bibliografia aí uma série de outras recomendações com muitas mensagens interessantes aí. Tá na descrição, a maior parte delas a gente tenta colocar sempre o link para facilitar. Então tem esse recurso aí para você. Fica aqui o convite para estudar, aprofundar, depois de ouvir o nosso podcast. E como o tempo do podcast é limitado, né, sempre a gente fica com gostinho de quero mais, a gente tem o nosso segundo momento de discussão do mesmo capítulo, que acontece no nosso canal do YouTube, na nossa live, né, que ocorre no mesmo dia, normalmente, da publicação do podcast. Normalmente aos sábados, às 17h50. Então você já está convidado aqui. É um momento muito legal, onde a gente pode trocar ideias, você pode colocar seu comentário, sua dúvida, enfim. Se você não puder estar ao vivo, vai ser uma pena, porque é muito gostoso, mas você pode assistir depois e também pode colocar lá o seu comentário, pode compartilhar o link, ou seja, nosso convite é para que você se envolva junto conosco nesse esforço de divulgar a doutrina espírita e todos os preceitos que ela nos traz. Ok? O último convite fica até o finalzinho do podcast, tá? Porque a gente tem o nosso momento de oração. A gente sempre começa com uma poesia, hoje não vai ser diferente. Uma belíssima poesia de Maria Dolores. Acompanha com a gente, tá? Mas agora chegou a hora, né? Vamos para o nosso podcast. E a gente convida. Vamos ouvir? Olá, caros amigos do GEA. Neste dia de hoje, eu venho para comentar um pouquinho sobre o capítulo 25 do livro Ceifa de Luz. Esse capítulo é intitulado Lei e Vida, e ele vem com uma passagem de Mateus, que está no capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Jesus. Bom, caros amigos, primeiramente nós vamos fazer a leitura dessa mensagem, né, do capítulo 25, e depois a gente pode comentar um pouquinho sobre essa passagem de Jesus, que é muito conhecida, né, de São Mateus, que vem aí numa época em que existia uma relação, né, que era central para a gente compreender, na verdade, entre o cristianismo e o judaísmo, tá? Então vamos começar aí pela leitura. Nesse capítulo, Lei e Vida, ele fala assim: não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que de criatura para criatura difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo dos teus irmãos,
porque toda hora é agente sagrada nos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que reinteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua, simplesmente não matarás. Bom, essa lei, né, dos mandamentos contidos no Decálogo, né, não matarás, ele não aparece aí com uma condição, né, pessoal? Não matarás, vírgula, né? Caso aconteça, né? Não existe condições associadas a esse não matarás. E às vezes nós, que nos intitulamos cristãos, ficamos felizes, né? E achando que a gente está cumprindo a maior parte dos mandamentos, das leis de Deus. Ah, mas eu não faço isso, não faço aquilo, né? Mas o não matarás, ele é uma das leis, né, imperativas, não matarás, que vem aqui mostrar para nós nesse capítulo 25 que há várias formas da gente matar a esperança do outro, matar a alegria do outro, né? Frustrar a tarefa do outro, tirar a coragem do outro, tudo isso são formas de matar. E nessa lei, não matarás, igual eu falei para vocês, né? Nesse que está no Decálogo, como não há condições associadas, Deus deixa claro, então, quando envia essas mensagens a Moisés, que esse sentido agora é amplo. Amplo para a gente levar em consideração, levar o nosso pensamento e parar para analisar se nós não estamos ferindo, atrapalhando, matando, né, o direcionamento de que cada um toma na sua vida, as ideias do outro. Se a gente não está matando o tempo com inutilidades, né? Se também a gente não está matando a fé, que é um dos casos aí mais complicados, né? Acabar com a fé do outro, matar a fé, a esperança, a confiança do outro. E aí ele pede para a gente no final refletir no bem do próximo, né? Porque a gente deve respeitar a forma e a vida, né? Então a lei não traça especificações, condições. Ela traz para nós um cumprimento, né? Um futuro cumprimento, onde a gente tem que levar em consideração de que nós estamos aqui para auxiliar o próximo. Nós estamos aqui para facilitar. Se a gente não consegue amar, nós também não devemos atrapalhar o próximo, né? E eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 878, né? Lá tá assim: podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito, né? E lá tá escrito assim: o limite do direito que com relação a si mesmo reconhecer a seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. E aí continua: mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais ao de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes?
E aí os espíritos respondem: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que os que se serviu para fazer os outros. E todos, aos seus olhos, são iguais. Esses direitos são eternos, os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Lá no Livro dos Espíritos também, pessoal, tem uma pergunta que é assim: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E aí os espíritos respondem: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então essas perguntas vêm de encontro, a trazer para nós a questão de justiça e a questão do direito de cada um de nós. Então, se os nossos direitos são iguais, esses direitos são eternos, dados por Deus, que nós fomos também criados iguais, espíritos todos iguais, não há por que a gente ter, por qualquer cargo, por qualquer honraria que nós possamos receber aqui na Terra, ou qualquer titulação, nos sentirmos melhores do que os outros. Até mesmo porque é bem esclarecido para nós no Evangelho que a moral está acima aí da inteligência. E dentro também do Livro dos Espíritos, vem trazer para nós aí as leis morais, e também dentro delas a gente pode encontrar a lei de sociedade, onde demonstra que nós devemos viver em sociedade, devemos, ao conviver com os outros, tentar cultivar as boas medidas, as boas virtudes. Então, esse comentário sobre o Livro dos Espíritos, agora a gente pode juntar agora com a passagem de Mateus, que é: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim para cumprir. Por que Jesus fala isso, A gente tem que pensar o seguinte: Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele foi uma afronta, para alguns líderes que se julgavam líderes, religiosos da época. E aí, pessoal, essa passagem, ela foi retirada aí por Mateus de um discurso que Jesus faz no Sermão da Montanha, no qual ele vai apresentar uma série de ensinamentos, tanto éticos quanto espirituais, E o que Jesus estava fazendo aí? Como ele já tinha uma antecipação, do que poderia ocorrer, ele antecipou uma possível acusação de que ele estaria rompendo com a lei mosaica, que era a Torá, e os profetas, o que era na época o fundamento da fé judaica. E aí Jesus fala, olha, eu não vim revogar, a lei ou os profetas. Na verdade, eu vim aqui para mostrar o cumprimento dela. Por quê? Eles estavam usando essa lei distorcida para favorecer a eles. E aí, quando Jesus vem, cria todo esse tumulto, porque eles acham que Jesus estava querendo romper, com esses ensinamentos. Mas Jesus não, Jesus queria mostrar o caminho certo do cumprimento. Então, o contexto dessa frase, na parte que fala não vim revogar, Jesus deixou claro que o seu ministério não é uma proposta para destruir ou invalidar o que veio antes, Essa lei, os profetas são respeitados,
como manifestações da vontade divina, né? Então ele reconhece a autoridade do Antigo Testamento e ele mostra que o seu ensinamento não é uma negação desses ensinamentos, mas sim uma continuidade. Só que isso foi difícil, né, para eles compreenderem, tanto que aconteceu o que aconteceu, né? Jesus foi crucificado. Na parte que ele fala assim, vim para cumprir, né? Vim para cumprir. Qual é o sentido que a gente pode pegar, né? A cumprição da lei. O que quer dizer isso? Ele realiza o pleno significado dessa lei. Porque enquanto os praticantes do judaísmo, né, estavam utilizando essa lei para favorecê-los, Jesus chega e fala assim, olha, devemos dar um sentido mais profundo, né? Então ele vem trazer um sentido moral, Jesus vem trazer um sentido espiritual, Jesus vem trazer um sentido aí para nós profético, né? Ele se apresenta como o Messias anunciado pelos profetas. Então, olha que interessante essa lição. Enquanto antes de Jesus eles estavam ali presos no não matarás, pensando só na morte do corpo, Jesus vem dizer, olha, peraí, não matarás em nenhuma condição, em nenhum aspecto, né, relacionado à vivência da pessoa, né, aos sonhos daquela pessoa, a maneira de viver daquela pessoa. Então Jesus vem quebrar com tudo isso, né, com esses estigmas. Então ele vem mostrar que todos devem ser acolhidos, né? E aí, no sentido espiritual, né, se a gente for pensar, a lei apontava para uma realidade maior que se realizaria, né, plenamente somente com Cristo. E o que era isso? Amor, misericórdia, né? A reconciliação da humanidade com a figura de Deus, né? Bom, essa passagem, né, pessoal, ela é muito importante para a gente pensar que o cristianismo não veio então como uma ruptura, né? Mas como um cumprimento, uma revelação, né? Ela nos convida a compreender sobre um pouquinho mais sobre a moral cristã, né? E aí, não só apenas como obediência a normas, né? Mas como uma vivência. E essa vivência, ela está relacionada aos princípios e moral interno, que é o que eu já comentei, né? O amor ao próximo, a humildade, o perdão, né? Ver o outro como um irmão mesmo perante Deus. Então, nós não temos esse direito, né? Então, fica aí para nós a reflexão, né? Que é no final falado, a lei não traça especificação ou condição, ela só preceitua, né? Não matarás, tá bom? E que nós possamos, então, nesses instantes, imaginar, né? Colocar a nossa mente em reflexão para ver também o que nós estamos matando dentro de nós, né? Os nossos sonhos, se a gente está sendo fiel ao que a gente acredita, né? É isso então, pessoal. Um abraço a todos. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Lei da Vida, de Maria Dolores. Indagas muita vez, alma querida e boa, como recuperar a fé perdida, quando alguém te vergasta o coração e a vida, a ofender e ferir, espancar e humilhar. Sai de ti mesmo e fita o mundo em torno. Todas as forças lutam, entretanto, a natureza pede em cada canto. Renovar, renovar.
A noite envolve a terra em longa faixa, mas a terra em silêncio espera o dia, e o sol dissipa a névoa espessa e fria, simplesmente a brilhar. Alteia-se amanhã, o trabalho enxameia. Do pó ao firmamento em novo brilho, ouve-se em toda parte o sagrado estribilho. Renovar, renovar. A semente lançada ao barro agreste sofre o assalto do lodo que a devora, mas o embrião resiste, luta e aflora, no anseio de ser pão e alegria no lar. A princípio é um rebento pobre e frágil, tolera praga e temporal violento, faz-se árvore linda e canta entre as notas do vento. Renovar, renovar. Arrebatada, a pedra ao chão da furna quer descanso, sem garbos de obra-prima. Contudo, o artista chega, corta e lima a bromir e a sonhar. Ei-la que escala os topos da escultura e, estátua em que se estampa a essência da beleza, diz à vida que a busca, encantada e surpresa. Renovar, renovar. Assim também, alma querida e boa, se alguém te impôs ouvido, abandono e amargura, segue, serve e perdoa o golpe que te apura, esquecendo o desprezo e procurando amar. E ouvirás claramente, entre ascensões mais belas, ante a fé no porvir iluminoso e risonho, a própria voz do céu ao restaurar-te o sonho. Renovar, renovar. Então, Mestre amigo Jesus, diante das vibrações do Evangelho, onde Tu nos ensinaste, nas leis da vida, o princípio da renovação, ajuda-nos para que possamos buscar nesta prece as energias do mais alto, do amor de Deus nosso Pai por nós, que favoreçam o restabelecimento de nosso equilíbrio. Mas, sobretudo, Mestre amigo, ampara-nos os espíritos, para que possamos, partindo de nós mesmos, ansiar, buscar e construir a renovação de princípios, a renovação de pensamentos, tão necessária ao nosso aprimoramento espiritual. Diante de erros e vícios tão antigos em nosso espírito, fortalece-nos, Mestre amigo, dá-nos ânimo para a continuidade da jornada escolhida e não nos deixe esquecer que, pela lei de amor que do mais alto vige em todo o universo, estamos sempre acompanhados de corações que em Teu nome velam por nós, que se prontificam sempre que nos dispomos a ladear conosco em afeto profundo, espelhando Teu carinho e Teu amor, Mestre querido. Te agradecemos por cada oportunidade, agradecemos ao Pai pelo dom da vida e pelas luzes que favorecem os nossos esforços. Graças a Deus, que assim seja.